Olá, virtuosas! Tudo bem com vocês? A gente vai começar mais um quadro hoje falando sobre uma das nossas emoções que às vezes a gente não consegue lidar bem com ela. Outras vezes a gente oculta ela por conta das nossas reações, que é a raiva. Na nossa construção psicológica, a raiva faz parte do ser humano, como as outras emoções base. A raiva, ela pode ser uma emoção que pode nos prejudicar e trazer danos tanto a nós mesmos quanto ao que está ao nosso redor. Como, por exemplo, eu poderia perguntar para você quando a sua raiva sai do controle, quando afeta a sua família, quando machuca alguém, quando tem danos materiais ou até sobre si mesmo. Danos físicos sobre si mesmo. A raiva, ela pode provocar uma alteração fisiológica, fazendo com que você não consiga facilmente diminuir suas tensões físicas. Então, tudo que é rígido, tudo que impulsiona, tudo que faz com que você trinque, tudo que você consegue tensionar no seu corpo, na raiva, geralmente a gente tende a fazer isso. Tende a trincar os dentes, o nosso corpo reage cruzando os braços, fechando um pouco mais o rosto, fazendo certas gesticulações um pouco mais rígidas. Na raiva, fisiologicamente, o nosso corpo ele vai dar respostas comportamentais. E essas respostas comportamentais, elas podem ser visíveis e outras, elas podem não ser tão visíveis. Como, por exemplo, existem pessoas que na raiva, elas não expressam um comportamento. Elas não de rigidez, de tensão, mas elas acabam tendo um comportamento oposto, que é, por exemplo, o choro. Inclusive, o choro não é uma emoção, que muitos pensam que o choro é uma emoção, não é. Ele é um comportamento. O choro, ele pode ser de quando você está feliz, o choro ele pode ser quando você está com raiva, e o choro ele pode ser, no mais comum das nossas interpretações, quando estamos tristes. Então, o choro, quando ele vem na raiva como um comportamento, ele pode ser facilmente interpretado por outras pessoas como tristeza, por ser um comportamento de uma emoção intensa. Então, para que vocês entendam, toda emoção intensa, a gente vai despertar no nosso próprio corpo e no nosso próprio comportamento expressões. Nós vamos deixar claro, muitas vezes, como estamos nos sentindo. Como a gente já entendeu agora, como é que a raiva se manifesta no nosso organismo, no nosso corpo, fisicamente, pelo nosso comportamento, agora a gente vai entender um pouco como é que a raiva funciona na nossa saúde. Toda parte mais inflamatória que tenha no seu corpo, provavelmente na raiva, na impulsividade, nas tensões musculares, provavelmente vai inflamar mais. Tem pessoas que, por exemplo, quando tem uma raiva intensa ou um estresse, esgotamento intenso, geralmente elas podem ficar com vermelhidão no corpo, bolhas nas mãos, inchaço, até mesmo manchas como se você tivesse levado uma pancada. Então, muitas pessoas podem apresentar alterações e inflamações que podem estar sensível ao seu organismo. Nessa emoção intensa, pode fazer com que elas fiquem mais visíveis. E se tratando da raiva em um contexto psicológico, ela pode afetar a forma que você interpreta as coisas. Então, eu posso ter interpretações erradas sobre os eventos, as situações que um dia me provocou certa irritabilidade, migrando aí para uma ira, uma raiva mais intensa e até um comportamento mais impulsivo.
Então, as minhas interpretações, elas podem estar voltadas para situações que já ocorreram. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pessoas que conviveram no passado, na infância, por exemplo, em um ambiente, em um lar muito conflituoso. Discussões, brigas, barulho, muito movimento na casa, onde ela não consiga ter paz. Ela pode se habituar àquele ambiente ou ela pode ter repulsa àquele ambiente no futuro, porque pode lhe provocar raiva. Ela pode ficar tensa emocionalmente a ponto de interpretar que qualquer discussão ela tenha que ter ou ela vá diretamente para aquele primeiro pensamento lá da vida dela, do lar conflituoso, da casa barulhenta. Então tudo que remete àquela situação pode gerar uma raiva muito intensa nela, a ponto de afetar o seu psicológico, fazendo com que ela evite muitas relações que, porventura, ela possa se envolver em algum conflito. E os conflitos fazem parte da nossa vida. Quando a gente vai resolver um problema, quando a gente vai traçar uma ideia, e aí a gente vai discordar de alguém, a gente vai colocar uma ideia, a gente vai discutir de alguma forma. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio. Então, vão existir conflitos. E essas pessoas podem interpretar esses conflitos, que são mediados até, como uma coisa ruim, evitando completamente, por conta do quê? De um ambiente conflituoso, que se remetia ou se assemelha àquele na fase adulta. E como é que a gente torna isso mais saudável na fase adulta? Quando a gente começa a questionar os nossos pensamentos. Nós temos crenças centrais de base. Então, nós podemos ter uma crença nuclear, por exemplo, a crença de eu acredito que estou sempre certa. Então, tudo que me remeter ao contrário disso pode suscitar a raiva em mim. Então, o que precisamos fazer? Questionar essa crença para que ela não se torne algo comum na sua vida. Se você achar que você está sempre certo, sempre certa, é uma rigidez cognitiva. É uma regra, talvez. Na verdade, você pode ter criado várias regras. E se uma dessas regras for descumprida, e aí você rapidamente vai para a raiva, a impulsividade, a agitação, a interpretação errada psicológica. Ah, Juliana, e isso é um trabalho muito fácil, questionar os nossos pensamentos? Não, é um trabalho muito difícil. Porque isso vai exigir um certo esforço mental para que você faça. Por exemplo, a crença nuclear é eu estou sempre certo. Quais são as evidências que eu tenho de que realmente eu estou sempre certo? Se esse pensamento for verdadeiro, se ele for correto, o que contribui para que esse pensamento ele seja benéfico para a minha vida? Que eu não precise alcançar a irritabilidade quando ele não for cumprido. Então, que tipos de interpretações eu posso ter que seja adequada para esse pensamento? Outro questionamento. Se eu ouvir de outra pessoa, ouvindo, eu estou sempre certo, será que eu vou concordar plenamente nessa crença? Ou eu vou discordar e vou precisar intervir de alguma forma, mostrando alguma outra estratégia para que aquela pessoa flexibilize essa crença? Muitas vezes a gente para de questionar o que estamos pensando e acaba acreditando naquilo que sempre a gente acha que é o correto, que é, por exemplo, achar que está sempre certo. E quando alguém discorda de você, você pode ir rapidamente para o campo da raiva, mas é aí que precisamos ter cuidado.
que quando alguém discordar de você, que quando alguém discordar, por exemplo, dessa crença de estar sempre certo, aí é o momento de flexibilizar para que você consiga ouvir outras opiniões, para que você, de forma voluntária, peça sugestão, para que você peça feedbacks daqueles comportamentos ou instruções que você porventura dê, até na sua própria família, que é seu ambiente de mais convívio. Está sempre certo? Eu dei só um exemplo de uma crença, mas existem muitas outras crenças que a gente acaba acreditando para a vida. E isso é muito perigoso. E nós podemos estar acessando a raiva com muita facilidade. Quando eu falo de entrar na emoção raiva com facilidade, pode existir de fato um comportamento ou uma interpretação ou alguma coisa que façam com você que você chegue nessa emoção com muita rapidez. Mas em Efésios 4, 26 ao 32 diz o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescerem na fé e a seguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, se entristeça, pois o Espírito é a marca de prioridade de Deus colocando em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os livrará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns aos outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Para a gente ter um bom funcionamento, tanto quanto seres humanos, quanto mais ainda achegados como os filhos de Deus, precisamos entender que para essa intensidade ou para esse perigo da impulsividade, a gente precisa recorrer às estratégias corretas, se livrar de algumas coisas rapidamente. Elas não precisam demorar mais de 24 horas, quando elas podem ser resolvidas em 15 segundos. Desculpa, me perdoa. Dá licença. Posso passar? Obrigada. Você pode me dar sua sugestão? Eu te machuquei? Eu te feri com algo? São coisas muito rápidas, mas que muitas vezes a gente pode acabar engolindo muitos pensamentos e desses pensamentos se transformando em crenças, como eu citei um exemplo aqui para vocês. Bom, eu espero muito ter ajudado vocês a como lidar melhor com essa emoção, que é a raiva, evitando levar vocês a uma impulsividade que faça com que nós pequemos. Então precisamos nos achegar a Deus, assim como as Escrituras já nos ensinam. Bom, até breve!